Então, pessoal, esse vídeo foi produzido para explicar a interferência de ondas na água. Coltec, UFMG, Física do primeiro ano, 2020, atividades remotas emergenciais. Aqui uma captura de tela do software do FET, Physics Education Technology, da Universidade de Colorado. Então, aqui nós temos o ícone de uma torneira, o ícone de uma segunda torneira, elas estão gotejando, isso aqui é a superfície da água, eu vou ter ondas provenientes desse gotejamento aqui da torneira de cima, ondas provenientes do gotejamento da torneira de baixo. Note que nós colocamos aqui o sensor numa posição e aqui, nessa posição, nós vemos aqui, ó, o nível de água oscilando com grande amplitude. Aqui a oscilação, amplitude em função do tempo. Nesse caso, então, nós chamamos essa posição de uma interferência gerando um máximo, uma interferência construtiva. Vamos seguir aqui a bolinha branca, uma seta vermelha, seguimos a seta vermelha, veja o que acontece aqui, olha a bolinha branca de novo, ou seja, todo esse retângulo diz respeito ao que acontece neste ponto onde o sensor está. A gente construiu então uma explicação do que está ocorrendo neste ponto. D1 é a distância percorrida pelas ondas provenientes da torneira de cima, traço ponto, está aqui D1. D2, a distância percorrida pelas ondas provenientes da torneira de baixo, traço, está aqui, traço, a onda D2. A diferença entre D1 e D2 é nenhuma. As duas têm exatamente, as duas ondas percorrem a mesma distância até chegar ao sensor, né? Então isso que vai gerar a interferência construtiva. Olha, crista com crista, vale com vale, né? Não há diferença entre essas duas distâncias, a interferência é construtiva. O sensor pode ser colocado em outras posições e o que a gente vai observar é diferente. Fizemos uma nova captura de tela para essa situação. Notem que aqui o sensor foi colocado numa posição que gerou uma situação de mínimo de oscilação. Então está aqui o sensor, está a tela, que ó, praticamente não há oscilação, o nível da água praticamente não sai da horizontal ao longo do tempo. E essa linha aqui, ó, todos os pontos nessa linha aqui, ó, chama linha nodal. Todos os pontos aqui dessa linha, se eu colocar o sensor em qualquer outra posição, eu vou encontrar a mesma situação. Para essa posição específica, nós representamos então D1, a distância percorrida pelas ondas provenientes da torneira de cima, traço, ponto, e D2, a distância percorrida pelas ondas provenientes da torneira de baixo, traço. Notem que nessa situação, D1 é maior que D2. A distância percorrida pelas ondas que saem das duas fontes não é a mesma. Vamos olhar aqui de novo, ó, o mínimo, vamos seguir a setinha vermelha, veja o que acontece aqui, ó, a bolinha branca do mínimo está aqui, e todo esse retângulo tem uma explicação para o que acontece com o sensor situado nessa posição específica. Ó. Bom, nesse caso nós mostramos, como mostramos aqui, ó, mostramos D1 é maior que D2. A distância percorrida pela onda proveniente da fonte de cima é maior que a distância percorrida pela onda proveniente da fonte de baixo. Aqui D1 e D2. Essa diferença de distância, nesse caso específico, é de meio comprimento de onda. Repara aqui, ó, essa distância, ó, quando eu vou daqui até aqui, na onda de cima, traço, ponto, eu tenho um vale, na onda traço, eu tenho uma crista. Também lá onde o sensor está, na outra região, eu vou ter, então, um vale com uma crista, um cancelamento, uma interferência destrutiva. Isso acontece por quê, então? Porque a diferença então, entre as distâncias percorridas pelas ondas é de meio comprimento de onda. Está aqui nesse retângulo branco em destaque, meio comprimento de onda. Terceiro e último slide. Esse é o máximo secundário. O sensor foi posicionado aqui mais acima e
nessa posição, encontramos então oscilações de grande amplitude. O que está acontecendo aqui? Bom, nesse caso, a distância percorrida pelas ondas provenientes da torneira de baixo, D2, traço, é maior do que a distância percorrida pelas ondas provenientes da torneira de cima, traço, ponto. D2 é maior que D1, ó, reparem. Tá? E aqui isso foi representado, ó, máximo de interferência, siga a seta vermelha, veja o que acontece aqui, olha o ponto branco aqui, está representando o que acontece nessa situação. Nesse retângulo tem uma explicação do que acontece nessa posição, porque que eu tenho então máximos de amplitude. Eu tenho D2 maior que D1, D2 maior que D1. E a diferença entre D2 e D1 é exatamente de um comprimento de onda. Então, repara, um comprimento de onda, espaço entre uma crista e outra crista. Veja essa linha tracejada vertical, ó, que é a crista das ondas provenientes da fonte de baixo, D2, a crista está coincidindo com a crista das ondas provenientes da fonte de cima, D1. O percurso é menor. Ó. Crista com crista, vale com vale, interferência destrutiva. E por enquanto é só. Muito obrigado por quem acompanhou até o final.